O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento em que as crianças que se enquadram dentro do espectro apresentam um núcleo de sintomas em comum. É importante a gente entender que o espectro ele é amplo, cada criança vai manifestar de uma forma, em uma intensidade, gravidade, e cada criança terá uma manifestação clínica. Entretanto, todos os pacientes terão o mesmo núcleo de sintomas em comum, que são os critérios clínicos diagnósticos para o transtorno do espectro autista. Os sintomas que essas crianças precisam apresentar para se classificarem dentro do espectro são atraso da linguagem, inadequação da socialização e também a presença de comportamentos repetitivos, interesses fixos, movimentos estereotipados, um comportamento muito rígido, uma dificuldade de tolerar mudanças. Esses sintomas, estando presentes, configuram o transtorno do espectro autista. Atualmente, fala-se muito sobre o diagnóstico precoce do transtorno do espectro, justamente porque até ali por volta dos 3 anos de idade, as crianças apresentam uma grande neuroplasticidade, que é a capacidade de estabelecer novas conexões neurais, novos circuitos de comunicação a partir de uma estimulação, de uma reabilitação adequada. Então, tem se falado muito do diagnóstico precoce do autismo, mas o que eu gostaria de enfatizar é que, mesmo diante da suspeita do diagnóstico, é fundamental que essa criança seja encaminhada para terapia, estimulação e reabilitação, para potencializar os ganhos neurológicos, melhorar a funcionalidade, tornar essa criança mais adaptada e, assim, melhorar o prognóstico. E, portanto, é fundamental que nós estejamos atentos a sinais precoces do transtorno do espectro. Ali por volta de um ano e meio de idade, a maioria das crianças que mais tarde se enquadrarão dentro do espectro ou que receberão o diagnóstico, elas já apresentam alguns sinais de alerta. Então, quais seriam esses sinais? Primeiro, qualquer criança que evolui com atraso ou regressão do desenvolvimento. Aquela criança vinha desenvolvendo, vinha balbuciando, vinha falando algumas palavras e de repente essa criança para de falar ou estaciona o desenvolvimento ou até mesmo deixa de falar algumas palavras que ela já falava. Isso é um sinal de alerta. Outros sinais de alerta importantes, aquela criança que não tem muito interesse ou não busca pela socialização. Uma criança que tende a ficar mais sozinha, brincar sozinha, que não responde quando é chamada pelos pais, que não se volta para barulhos do ambiente. Crianças que têm mais interesse por objetos do que pela face humana, que não têm um bom contato visual ou que estabelecem contato visual, porém de forma muito breve, de forma fugaz. Aquelas crianças que também têm alguma alteração comportamental, como uma irritabilidade importante, são também para aquelas crianças que balbuciam um pouco, ou falam um pouco, ou se expressam muito pouco, que não falam ainda palavras ali por volta de 1 ano e meio de idade, e também para aquelas crianças que têm uma baixa reciprocidade social, que não têm um sorriso social, não interagem bem com os familiares ou com outras crianças da mesma idade. Estes são alguns dos sinais precoces do espectro que as famílias precisam estar atentas. Diante da presença de sinais precoces, é fundamental que essa criança seja avaliada por um profissional da saúde, um pediatra, e se ele achar prudente, encaminhar aos especialistas, como neuropediatras, psiquiatras da infância ou pediatras com especialização em comportamento, desenvolvimento e treinados para avaliar crianças com possibilidade de transtorno do espectro autista. Diante da suspeita clínica, recomenda-se a intervenção precoce, com terapias voltadas e individualizadas para cada criança. Então, essas crianças serão acompanhadas por psicólogos, por fonoaudiólogos, por terapeutas ocupacionais, hidroterapeutas, musicoterapeutas, entre outros. E é importante a gente entender que o tempo e o tipo de terapia será individualizada para cada criança. Portanto, o diagnóstico do transtorno do espectro autista é clínico, baseado em critérios clínicos diagnósticos que precisam estar presentes. E não existe uma idade limite para se fechar o diagnóstico. Hoje tenta-se fazer o diagnóstico precoce e estimular o mais precoce para as terapias. Infelizmente, a média de idade de diagnóstico ainda hoje no nosso país é por volta dos 4 aos 6 anos de idade, quando a gente perde uma importante janela de neuroplasticidade, como eu havia dito anteriormente. Não existe cura até o momento para o transtorno do espectro autista, entretanto, existe sim a possibilidade de reabilitação, estimulação e melhora importante do prognóstico.